Bom dia e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos abordar o PCE, a Fed, os resultados das cotadas em Wall Street, entre outros temas. Vamos também contar com os habituais gráficos e números do Marco Silva. Nesta edição temos como convidado Luís Tavares Bravo, diretor do Bison Bank. Luís, obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu. Olá a todos. Olá. Luís, vamos começar aqui pela zona euro. A Bloomberg e a Reuters revelaram esta semana que o Banco Central Europeu poderá aqui aumentar as taxas de juros em 50 pontos base na reunião desta semana. Isto depois de já sabermos que a taxa de inflação em junho na zona euro atingiu os 8,6%. Como é que analisas esta eventual subida? Poderá mesmo acontecer ou poderá ser aqui fogo de vista? Sim, nós temos visto, o que parece certo, antes de mais, é que acabou-se a paz das taxas zero, não é? E provavelmente os próximos 12 meses vamos ter um ciclo de subida de taxas por parte do Banco Central Europeu e, portanto, numa região que estava habituada há muito tempo a viver com taxas de juros bastante reduzidas. Os 0,25 ou os 0,50 são neste momento aquilo que está em cima da mesa, tirando obviamente as leituras da inflação que foram acima daquilo que é esperado. Neste momento pode ser expectável que exista um movimento mais agressivo por parte do Banco Central Europeu. Muito obstante, haja também uma curiosidade que tem a ver com a questão também dos spreads, portanto, dos prémios de risco das dívidas de governo soberanas e sobre aquilo que serão os detalhes sobre o mecanismo que a Europa trará para tentar controlar estes spreads numa banda mais estreita. Isto importa mais diretamente a países como a Itália, que são perigosamente endividados, e também a Portugal, numa lógica mais local, também sendo nós um país com uma economia com um estoque de dívida bastante relevante. Por fim, só para não alongar muito mais nesta parte, diria que há uma questão com a Europa que é interessante. A inflação na Europa parece ser muito mais do que apenas a energia e os bens alimentares, que é uma característica que temos vindo, por exemplo, nos Estados Unidos e que até sossega, digamos, as preocupações dos investidores relativamente ao debate sobre se serão 100 pontos ou 75 pontos, que é um debate também que existe do outro lado do Atlântico, mas aqui parece existir uma pressão, alguns sinais que dão conta de uma pressão elevada por parte do lado do mercado de emprego, portanto, do lado uma enorme pressão, um desequilíbrio grande entre aquilo que é a oferta e a procura de trabalho, que mesmo num cenário de crescimento moderado, alguns analistas defendem que poderá continuar a ser suficiente para justificar uma taxa de inflação elevada, portanto, naquela a chamada core, portanto, não inclui os preços da energia e dos bens alimentares. Portanto, há mais inflação para além da energia e dos bens alimentares na Europa, e isso é também um fator a ter em conta a seguir nas próximas reuniões do Banco Central Europeu. Luís, mas e achas que esta questão, quando falamos de energia, imediatamente podemos ser levados a pensar que é apenas o petróleo, mas na realidade um dos principais fatores é o gás natural, que está presente na indústria europeia, concretamente na alemã. Aliás, esse foi um dos grandes pilares do interesse da Alemanha se unir ao gás russo, foi porque era o mais barato deles todos. O que é certo é que neste momento o gás natural está extremamente caro, eventualmente poderá haver racionamentos. Achas que isso é algo que poderá melhorar as contas da inflação, ou iremos estar aqui pelo menos mais meses ou eventualmente até alguns anos com energia alta, portanto com mais custos associados, até porque não há grande volta a dar em relação ao gás natural? Sim, eu julgo que neste momento, se olharmos numa perspectiva holística de todo o mercado de energia, existe alguma estabilização, se olharmos para o lado do Atlântico, sobretudo no último mês. No que diz respeito ao gás, mas uma coisa parece ser certa: os preços elevados, seja no sítio onde mais estabilizado do óleo ou no gás, onde existem maiores supressões, vão continuar elevados durante mais tempo, e os efeitos, mesmo com alguma moderação da atividade da procura, portanto, no mercado de commodities parece que tem prevalecido nas últimas semanas mais a lógica das preocupações com a procura do que até estas disrupções da oferta,
mas vão se manter em níveis elevados, e nós não nos podemos esquecer que existe, para além desta questão das sanções do gás russo, começam também a existir algumas falhas nas possíveis alternativas, pelo menos num prazo mais imediato. No Irão, o acordo nuclear que permitisse aqui uma maior estabilização também não vai acontecer, ou tão cedo. Também temos as reservas estratégicas a chegarem a um fim, só podem ir até certo ponto, e também os estímulos fiscais também só conseguem ir até determinado ponto. Portanto, vamos ter aqui provavelmente algum período, eu não consigo quantificar quanto, seria uma arte de adivinhação, mas acho que duvido que seja menos do que um ano, para haver um ajustamento nesses fatores. Então, e achas que, como é que tens visto o BCE em termos de rapidez de resposta? Achas que existe aqui, mais uma vez, o nosso síndrome de estagnação ao nível das decisões? Somos muito lentos a tomar decisões, ao passo que a Fed é bastante mais rápida, e isso poderá aqui estender o tema da inflação elevada? Eu julgo que a inflação na Europa, sim, o processo de decisão na Europa é muito mais colegial, mas aqui há uma outra questão que eu levantei naquilo que disse inicialmente. Julgo que, ao contrário dos Estados Unidos, onde existe até alguns sinais de estabilização, na Europa há um problema que tem a ver com a questão da inflação subjacente, que vai continuar durante algum tempo. Aquilo que me parece um cenário que é possível, que está a ser discutido, é que mesmo com crescimento bastante moderado, mesmo com uma desaceleração e eventualmente alguma recessão, tanto chamado flertar com a recessão que se espera que exista no início de 2023, sobretudo na Alemanha, não é? Portanto, é onde também existe um impacto muito grande, porque os exportadores vão estar sob pressão por causa do dólar, porque os preços continuam elevados, porque existe toda esta pressão de inflação que não é só sobre energia. Vão ter necessidade não vai travar o BCE no seu ímpeto de subida de taxas de juros. Portanto, vamos ter provavelmente nos próximos trimestres alguma ortodoxia por parte do Banco Central Europeu. Não sabemos se essa ortodoxia será no sentido de manter-se dentro daquilo que é o guidance que nós esperamos, que será a subida progressiva e moderada das taxas, ou se irá ser um ajustamento mais veloz, como a Fed costuma nos habituar, com saltos fortes nas taxas de referência, e isso significaria que teremos um aumento de 0,50 e não de 0,25. Portanto, essa ortodoxia e falta de reação que referes, às vezes funciona para o bem, outras vezes funciona para o mal. Seria surpreendente se a Fed também, em cima da hora, fizesse um aumento das taxas em 0,50 e não nos 0,25 que foi testando o mercado. E o outro grande tema, que é a questão do programa de compra de dívida, ou de estabilização dos juros da dívida pública, como é que achas que isso irá desenrolar agora, tendo em conta já o atraso que sofremos pela inação desde pelo menos fevereiro, março? À medida que nós vamos começando a ver o Banco Central Europeu a criar, tudo vai estar muito dependente. Se amanhã tivermos uma subida de taxa nos 50 pontos, vai ser mais necessário desenvolver já detalhes, não é? Portanto, daquilo que tenho lido e tenho visto, provavelmente vamos ter mais detalhes nesta reunião, e é muito importante porque neste momento temos, para além dos problemas que falámos agora, temos também problemas políticos a surgirem na França, e temos problemas na França e em Itália, que são animais grandes dentro da economia europeia, e que terão maiores problemas de dívida soberana à medida que se vai subindo mais as taxas de juros, não é? Portanto, vai-se antecipando um temor. Portanto, este será um verão, digamos assim, de todos os receios por parte dos investidores, relativamente também àquilo que vai ser feito em termos de mecanismos estabilizadores para um fantasma que está adormecido, que é a crise das dívidas soberanas europeias. Não me parece, honestamente, que no final do dia não vá haver uma questão de resposta. Poderá acontecer aquilo que estamos habituados a ver por parte das autoridades europeias, que é, normalmente leva sempre um pouco mais de tempo que aquilo que os investidores gostariam que fosse Luís, a resposta. Obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.
Bem-vindos de volta. Vamos agora aos gráficos da semana com o Marco Silva, onde vai estar em destaque o comportamento dos mercados desde o início do ano, aqui com destaque para as energéticas, S&P 500, Nasdaq e também o petróleo. Marco. Obrigado, André. Com efeito, este ano tem sido excepcionalmente rico em volatilidade, mas o andamento tem sido quase sempre descendente. Portanto, temos aqui um bear market em grande plano, o que já não acontecia há bastante tempo, pelo menos de forma sustentada, porque houve o bear market do crash da Covid, mas foi extremamente rápido. E aqui, como podemos ver no gráfico, no mapa da semana passada, temos um comportamento misto. Portanto, nós temos verificado que nas últimas semanas Wall Street tem estado numa fase de consolidação. E podemos ver aqui, portanto, mesmo dentro das tecnológicas, por exemplo, temos um comportamento misto. Tivemos a Microsoft e a Google a perder, mas depois tivemos a Apple e os semicondutores finalmente a darem aqui algum sinal de vida. TSM, ASML, AMAT, QLAC, por exemplo, Lam Research, com comportamento positivo. Depois, em termos do mercado global, ao resto do mundo, também comportamento misto, nada de muito significativo. A Alibaba teve uma ligeira contração, mas nada de muito importante. De resto, aqui de realçar a GD.com, que teve também uma valorização. Em relação aos setores, portanto, a semana passada, como indiquei, foi mista. Aqui a Europa esteve ligeiramente melhor do que os Estados Unidos, mas nada muito significativo. Portanto, foi mais uma semana de consolidação e diria mesmo lateral. Estamos aqui num range bastante definido que já vamos ver depois nos gráficos. Em relação ao mercado desde o início do ano, portanto, como podemos ver no mapa, é claro, vermelho a dominar em quase tudo que é setores. Temos aqui algumas bolsas de otimismo, nomeadamente aqui nos serviços de telecomunicações, T-Mobile, por exemplo, com um comportamento positivo, mas muito poucas. E depois, as energéticas, aqui ao lado direito, claramente a destacarem-se com verde muito acentuado, com ganhos, por exemplo, na ExxonMobil superiores a 40%, e as farmacêuticas também com alguns comportamentos positivos, nomeadamente a Merck, Eli Lilly, a AstraZeneca, a Amgen, com valorizações interessantes desde o início do ano, ao contrário do resto do mercado, que é quedas acima dos 10%. Em relação aos gráficos, podemos começar aqui pelo S&P 500. Este é um gráfico que nós temos vindo a seguir. E reparem que a consolidação que eu refiro, isto é gráfico de barras diárias. Portanto, estamos aqui há vários dias dentro deste canal. Não estamos a fazer aqui novos máximos nem novos mínimos. Podemos dizer, este canal que está aqui, aqui entre os 3.940 pontos e os 3.700 pontos, é isto que o S&P está a fazer, eventualmente à espera de vir testar esta linha verde superior. Aqui vai ser um local muito importante, neste momento está nos 4.030 pontos, aqui vai ser a prova dos 9, se realmente continua a subir e vem testar a linha azul, ou se resume as quedas. Para já, as quedas estão favorecidas, mas ainda nada está definido para o médio e longo prazo. Em relação ao Nasdaq, a mesma coisa, a consolidar, portanto aqui este canal lateral, de destacar que está a consolidar com alguma tendência positiva. Isto porquê? Porque está a fazer mínimos mais elevados. Reparem, estes mínimos que tem feito recentemente, aqui e aqui, são superiores. Portanto, isto é uma tendência positiva. Está-se aqui a aproximar das médias móveis. É muito provável que venha aqui a testar esta média móvel dos 100 dias e eventualmente a dos 200. Mas dos 100 dias será aqui uma resistência bastante forte. Em relação ao Brent, depois de ter tocado naquela linha de tendência aqui a verde, que nós temos vindo a seguir, tem agora as médias móveis como zona de resistência.
aqui nos $110 por barril no Brent para o contrato de setembro, e é aqui provavelmente que poderemos encontrar um topo de curto prazo no Brent. Por fim, o euro-dólar, reparem que esta linha vermelha de tendência é dos mínimos de março de 2015 e de dezembro de 2016 e proporcionou aqui um local de rebound muito interessante, aqui no 0,9980, 60, e neste momento está a efetuar um rebound técnico, poderá levar para já o euro-dólar até 1,033, aqui nos mínimos de maio de 2022, portanto deste ano, e aí será a primeira zona de resistência, mas a linha amarela, esta de tendência, é provavelmente onde o par de moedas irá testar daqui a algumas semanas. Portanto, temos aqui um canal perfeitamente definido e este tema do euro-dólar vai ser muito significativo, nomeadamente para a questão da earning season que vamos abordar depois. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Luís, olhando aqui para a questão do petróleo, o presidente Joe Biden visitou a Arábia Saudita recentemente para tentar obter aqui um aumento de produção por parte do reino. Não conseguiu, ou pelo menos não veio com nenhuma garantia de que tal venha a acontecer. No entanto, o governo norte-americano veio posteriormente dizer que acredita que existe espaço para este aumento de produção por parte da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. O mundo neste momento está a precisar deste petróleo, deste aumento de produção por parte desta região do mundo. O que é que podemos esperar para o mercado do petróleo, num momento em que também sabemos que a União Europeia quer reduzir a sua dependência face à Rússia, também no petróleo? Sim, nós já abordámos um pouco isto na primeira parte. Dá-me a sensação que neste momento existe aqui duas vertentes, uma delas tem a ver com uma menor expectativa, sobretudo nos Estados Unidos, de que a pressão da procura está a ser menor, portanto existe uma menor preocupação com as restrições ligadas à produção e, portanto, à necessidade de petróleo. Portanto, num mês, se olharmos para o WTI, tivemos uma queda dos $123 por barril para 97, para abaixo dos 100, junto aos 97, se não me falha a memória, e isto tem muito a ver também com as perspectivas de abrandamento que existem da atividade. Os PMIs em junho foram mais fracos e, portanto, os números foram mais moderados. Não obstante, vamos continuar a ter preços de petróleo caros, junto aos $100, se olharmos para aquilo que é a referência europeia, que é os Brent. Essa parece ser a perspectiva geral e tem a ver muito com alguns fatores que já falámos aqui. Basicamente, as sanções vão continuar, portanto há uma crescente preocupação portanto, o petróleo russo está fora deste filme. Existem bloqueios no que diz respeito a acordos possíveis, por exemplo, com o Irão, portanto, relativamente àquilo que seria o acordo com a questão nuclear. E depois as reservas estratégicas também têm um determinado limite, portanto, não, como se costuma dizer, só podem ir até a um certo ponto para tentar influenciar. Portanto, sim, vamos continuar a ver preços de petróleos de referência elevados durante os próximos trimestres, parece-me aceitável, ainda que provavelmente muito em linha com o que temos visto agora e, portanto, se calhar não com a escalada que já vimos até agora desde que começaram. Acho que o gatilho foi as hostilidades tanto no centro da Europa, e, embora já existissem algumas raízes deste problema para trás. Luís, então e o que é que achas do euro-dólar? Qual é que é a tua análise a este fortalecimento do dólar, que era expectável, tendo em conta que é muito derivado à política monetária e completamente divergente da europeia, não é? Tem a ver também com as preocupações que existem em termos da economia europeia. Portanto, há uma fuga se quisermos assim, para qualidade de crescimento. Portanto, enquanto nós vemos as preocupações relativamente ao crescimento nos Estados Unidos, obviamente existem, os PMIs têm vindo a abrandar, mas continua a existir uma visibilidade que, por exemplo, o mercado de trabalho continua resiliente e, portanto,
haverá espaço para essa atratividade. A Europa não, e isso levanta um problema adicional que tem a ver com a questão das exportações, daquilo que me parece, das análises que tu fizeste também, julgo que vermos os valores abaixo da paridade não será nada que surpreenderá nesta altura do campeonato. Já existem bastantes casos a defender essa tese. Veremos provavelmente entre os 95 e os 98 como uma barreira atingível, vale o que vale, dentro do mercado de FX de moeda, mas atingível nos próximos 3 a 6 meses e que tem muito já de latente e de estrutural e que tem a ver com perca de competitividade relativa da Europa face ao resto do mundo em termos económicos também. Luís, temos assistido também aqui a um disparo na dívida das elétricas europeias, subiram 50% a dívida destas empresas. Este aumento está relacionado com a subida dos custos, precisamente, a aquisição do petróleo ou de gás natural. Isto é um sinal, e já tivemos também aqui, o Estado francês vai comprar a totalidade da EDF, o Estado alemão vai injetar dinheiro noutra companhia. Como é que é um sinal preocupante para as empresas deste setor? A dívida é uma encruzilhada complexa para a Europa nos próximos anos, porque nós saímos de um ciclo muito complicado, que foi a pandemia, onde a dívida das empresas também, dos Estados, foi utilizada quase numa lógica de seguro, portanto nós não tivemos uma lógica do endividamento para estímulos económicos, a dívida foi colocada para meter a máquina a funcionar e isso criou uma pilha enorme, digamos, um estoque muito elevado, numa altura em que nos parece que é inevitável que as taxas de juros vão subir e vão manter-se e vão subir durante algum tempo, ainda que exista pouca atividade económica. E esse é o complexo equilíbrio para as autoridades europeias, porque como é que se vai equilibrar crescimento e ao mesmo tempo tentar controlar a inflação, que é um grande mandato, e onde a única arma que parece disponível neste momento são os estímulos fiscais, mas que isso não vai chegar, não é? Tem apenas um certo limite. Acho que sim, porque pronto, novamente o Estado parece estar a tomar as dores das empresas, isso veremos até que ponto é que os investidores vão acomodar isso nas suas expectativas. Houve já uma grande quebra no que diz respeito ao mercado de obrigações corporate, como vimos, ainda no primeiro terço depois da intervenção e depois de começar a falar destes níveis. Parece estar mais estabilizado, mas as dívidas europeias podem sofrer com isso e daí ser importante um mecanismo que volte a estabilizar um pouco na base, na raiz. Os Estados salvam as empresas ou estabilizam as empresas e o Banco Central Europeu serve de salvaguarda para tudo o resto. Vamos ver até que ponto é que isso é aceitável por parte dos investidores. Para já parece estar minimamente controlado. Agora vamos ter um verão de todas as preocupações relacionadas com uma série de frentes, sobretudo na Europa, diria. Obrigado, Luís. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que refere-se aos 1,5%, portanto a Comissão Europeia prevê que o PIB da zona euro venha a sofrer um efeito negativo de 1,5% com o corte de gás à Rússia, segundo a Comissão Europeia previu esta semana. Este é um sinal de que o desmame previsto da União Europeia ao gás do Sr. Putin vai ser mais doloroso do que alguns pensam, depois de uma enorme dependência que foi criada ao longo de várias décadas e neste momento o fim desta ligação à Rússia não será fácil, o fim desta ligação energética não será fácil e vai ter consequências económicas graves para a Europa. Marco, agora vamos passar à personalidade da semana. O que é que tens reservado para nós? Sim, esta semana é o CEO da Microsoft, Satya Nadella, porque conseguiu ganhar, entre aspas, a conta da publicidade da Netflix, que é algo extremamente importante,
quando eram basicamente 7 cães, um osso, todos os grandes players estavam interessados em ficar com conta de publicidade ou forma de angariar publicidade, extrair, monetizar a publicidade da Netflix, e a Microsoft conseguiu. E isto não é algo que se possa dissociar de uma possível compra da Netflix por parte da Microsoft. Aliás, isso tem vindo a ser referido, poderá ser uma bomba de mercado nos próximos meses. Isto porquê? Porque, na realidade, os principais concorrentes no clube dos trilhões da Microsoft, nomeadamente a Amazon e a Apple, já têm uma componente de streaming. E a Microsoft não tem. Aliás, hoje o streaming é basicamente os grandes produtores de conteúdos de audiovisuais do mundo. Netflix, a Amazon são dos principais e tem quase já a maioria do mercado. E aqui pode ser um passo extremamente importante para a Microsoft dar um salto gigantesco nessa corrida, que será uma corrida muito importante no futuro de médio prazo. Portanto, esta é a personalidade da semana. Obrigado, Marco. Luís, começando aqui por esta previsão da Comissão Europeia, que vê aqui um impacto negativo de 1,5% no PIB da zona euro, devido aqui ao corte de gás da Rússia, parece possível este impacto negativo perante o inverno que vem aí, poderá ser complicado para muitos países da região e para os preços do gás natural, e se de alguma forma consideras que até esta estimativa poderá estar a ser muito otimista? Vai haver um impacto, com certeza já está a existir um impacto. Eu julgo que a Europa vai andar nos próximos trimestres a namorar com a recessão, não é? Provavelmente em 2023 teremos algumas economias, fala-se, parece, de acordo com aquilo que são as estimativas dos economistas, será um pouco mais até a Alemanha que poderá arrastar isto, e depois dependerá muito também do efeito que isso terá sobre todas as economias europeias. Umas estão mais dependentes, outras estão menos. Por exemplo, Portugal tem menos de 10% de dependência deste produto, mas depois isto tem tudo fatores indiretos que podem ganhar um momento imprevisível, não é? Agora, aquilo que parece neste momento mais provável é que a Europa vai continuar a registrar algum crescimento, vai continuar a ajustar-se, e há mecanismos que o Banco Central Europeu ainda poderá tomar para que haja peço desculpa, eu queria dizer que os governos europeus podem tomar, e que a Comissão Europeia pode tomar, para ter algum impacto fiscal para minorar este impacto relativamente àquilo que são os agentes económicos. Agora, estas coisas têm sempre algum espectro limitado. Eu julgo que normalmente entre um cenário de grande impacto económico, de grande recessão, e aquilo que depois acaba por ser a realidade, portanto os investidores acabam por incorporar sempre extremos em termos de cenários, há sempre um espaço, que é aquele que acaba por ser ocupado pelas estatísticas, e é isso que eu espero que volte a acontecer. A perigosidade disto é porque existe de facto um nível de inflação que parece, e existem preocupações crescentes para alguns economistas do mercado, parece não ser só sobre energia e subida de preços alimentares. Há uma disrupção elevada e significativa em termos de força de trabalho, o que significa que esta força de trabalho, mesmo com crescimento moderado, pode ter uma capacidade de negociação maior, e isso significar que o Banco Central Europeu tem que continuar a apagar este fogo da inflação, independentemente dos níveis de atividade poderem... Luís, temos agora uma earning season já em andamento, nomeadamente nos Estados Unidos, e já se começa a ver o impacto do dólar forte. Por exemplo, a IBM anunciou um impacto de cerca de 3,5 mil milhões de dólares só por causa do Forex, e já não é a primeira, e isso será uma tendência que se poderá manter durante esta earning season. E o que é que achas que se poderá esperar em termos de outlook? Já está, sim, é um fator interessante, se calhar vai ser mais visível, vai ser mais visível daqui para a frente. Portanto, a agenda da apresentação de resultados ainda
é relativamente curta. Estamos, creio que, se não me falha a memória, corrijo-me se estiver enganado, com menos de 10% ainda de empresas com resultados, mas claramente vai ser um sítio que vai influenciar os resultados. Agora, os investidores têm tendência a olhar para além dessas cortinas de fumo e depois a tentar também expurgar o que é que vai ser o impacto verdadeiramente do negócio dos Estados Unidos e, portanto, aquilo que é o seu core. E aí temos alguns números negativos, eu tirei só alguns. Portanto, nós temos, por exemplo, que normalmente nos últimos 5 anos 60% destas empresas, 77% batiam estimativas, e agora está neste momento nos 60%, e os earnings estão em 2% acima do que os earnings acima do que era esperado, quando normalmente a média dos últimos 5 anos era 8,8%. Portanto, olhando para a frente, também temos múltiplos já muito mais aceitáveis, temos aqui múltiplos de forward P/Es em termos de revisão dos analistas já para 15,8 múltiplos de preço sobre resultados líquidos, quando nos últimos 10 anos isto era cerca de 17, nos últimos 5 cerca de 18. Isto para dizer o quê? Que aquilo que os analistas estão num processo contínuo de revisão em baixa daquilo que esperam que o mercado faça nos próximos trimestres. Parece-me que podemos ainda continuar a ver isto e provavelmente o euro-dólar poderá ajudar a trazer aqui alguma cortina em termos de alguns setores específicos, nomeadamente aqueles que estão altamente exportadores. Será muito penalizador mas será penalizador para as empresas tradicionais de indústria que estejam muito dependentes daquilo que é o crescimento económico. Portanto, vamos ter provavelmente uma economia americana a viver da atividade daquilo que é os ganhos mais cambiais, mas depois por baixo disso está de facto uma leitura que é uma menor impetuosidade da mesma economia para o final do ano, e isso também tem uma leitura a ter nas decisões dos investidores nos próximos trimestres, que é provavelmente escolher o timing a partir do qual os investidores vão se sentir confortáveis para voltar a entrar em força. Isso terá a ver também com alguns sinais que a Fed dará nas próximas reuniões. Então, e uma última pergunta minha, rápida, para resposta rápida. Como é que achas que vai ser o comportamento nos próximos, até ao final do ano? Tendo em conta a primeira parte do ano que foi extremamente negativa. Acho que há um sentimento de desconforto. Desconforto é a palavra certa. Acho que os investidores vão estar desconfortáveis. Eu já utilizei aqui o jargão, volto a utilizá-lo para vender a minha tese. Vai ser um verão desconfortável para os investidores, porque penso que o próximo trimestre vai ter muitas variáveis que vão ter que incorporar, e se os valores baterem certos e o conforto voltar por parte da Fed, que a inflação está controlada e que o crescimento chega para o fazer, eu estou em crer que os investidores vão comprar esse sinal e vão investir. Luís, para terminar, queria-te perguntar, diretor-geral do FMI, espera um abrandamento da inflação global em 2023, ou seja, que a ação dos bancos centrais venha a ter efeitos nos preços atuais. Acreditas que poderá vir a acontecer, ou que também está a ser muito otimista a senhora Kristalina Georgieva? Eu julgo eu espero que em 2023 os bancos centrais consigam conter a inflação sob controle. Primeiro os Estados Unidos, já este ano, espero eu, e o Banco Central que ele fará mais algum tempo. Luís, muito obrigado pela tua presença. Obrigado eu. Obrigado. Marco, também vamos agora de férias, ou entrar num período de férias, portanto, Marco, boas férias e um abraço. Boas férias. Igualmente para todos. Obrigado. Este foi mais um Mercados em Ação. Veja esta e outras edições nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Obrigado, boa semana e bons negócios.